Apoio Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar do mundo dos negócios e do mundo dos esportes. Hoje eu recebo um dos diretores de futebol mais renomados do Brasil, Alexandre Matos. Já passou pelo América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético, pelo Furacão do Paraná e agora está no Vasco da Gama. Matos, prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, João, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição aqui para você. Conhecer um pouquinho mais a história do Alexandre Matos aqui no CNN Esportes SA. Vamos lá. Alexandre Matos acumula trabalhos de sucesso e títulos como executivo de futebol. Mineiro, Matos começou a carreira no América, em 2005, ajudando o Coelho a subir para a primeira divisão. No currículo, tem passagens por diversos gigantes brasileiros, entre eles o Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Por esses clubes, Matos conquistou nada menos que uma Copa do Brasil e 4 campeonatos brasileiros. Também teve passagem pelo Atlético Paranaense em 2022 e 2023, levando o clube a uma final de Libertadores. Em janeiro de 2024, Matos assumiu um novo projeto e passou a ser o diretor de futebol do Vasco. O clube carioca virou SAF há menos de 2 anos e lutou contra o rebaixamento em 2023. O dirigente chega para mudar esse cenário e construir um elenco forte que coloque o Vasco na briga por títulos. Alexandre Matos é o convidado do Esportes SA e vai responder quais os desafios de equilibrar a relação de um clube grande com a SAF e com a torcida exigente. Alexandre Matos, você já teve muitos grandes desafios na vida, conheço sua história desde o início lá em Minas Gerais, mas talvez seja um momento emblemático na sua carreira, porque é a primeira vez no Rio de Janeiro e é num gigante que tem uma história linda, mas que passa por problemas grandes há muito tempo. Como é que está sendo esse novo desafio no Vasco da Gama? Seja bem-vindo. Você mesmo colocou o tamanho do projeto, o tamanho da responsabilidade é o tamanho do clube, né? O Vasco é um gigante. Te digo até que conhecendo a fundo, participando ali já pouco mais de um mês ali, como diretor executivo de futebol, dá para perceber o gigantismo do clube, né? Fazendo jogos em Manaus, Cariacica, Uberlândia, enfim, né? É sempre uma multidão de torcedores, né? Em aeroportos, em porta de hotel. Chega a ser até bem de arrepiar mesmo o que representa, né? A questão da exposição também, né? Que a gente vê, bem diferente de muitas situações que eu vivi, claro, passei em grandes clubes também, como Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Atlético Paranaense, América, enfim. Mas cada um na sua particularidade. O Vasco é um desafio gigante, é um mercado novo para mim, né? Até por isso teve essa decisão minha de ir para o mercado novo, que é o mercado do Rio de Janeiro, um mercado importante do nosso futebol. E a expectativa muito boa, principalmente, além de ser um mercado novo, é uma nova ordem do futebol nacional, que é com o investidor, né, com a SAF. Venho de anos me preparando para essa nova ordem e, quem sabe, contribuir ali e fazer um grande trabalho. O que é o Vasco da 777? João, entender a 777 é entender como aconteceu, né? Você que também frequenta as políticas do nosso país, né? Eu acho que foi uma espécie de na hora que formou a lei, uma espécie de ajuda, né, aos clubes pelas dívidas, uma possibilidade também de oportunidade de abrir o mercado para um novo investidor, enfim. E isso possibilitou clubes que estavam com problemas há anos, aí, o caso do Vasco há décadas, né? 20 anos, vamos colocar assim, de problemas de gestão, de problemas financeiros, que colocou o clube numa situação bastante complicada, né? E com isso houve a possibilidade dessa busca através da lei, né, da SAF, né, há 2 anos atrás, mais ou menos, né, de abrir o mercado. E aí, a partir daí, veio as propostas, vieram as empresas e surgiu a 777. É claro, não estava lá. As pessoas responsáveis fizeram a acordo. A 777 ela é sócia da associação
777 tem 70%, a associação tem 30%. A 777 tem um controle do futebol, consequentemente os ativos, as decisões, qual treinador será, qual diretor será, vou vender, não vou vender, enfim. Vamos fazer pré-temporada, enfim, ela contrata as pessoas responsáveis por tudo que tem no futebol. Ela tem um board juntamente com a associação, são 7 cadeiras, a 777 tem 5, a associação tem 2, uma é do presidente, o Pedrinho hoje, e outra indicada por ele. E o Vasco vai se reorganizando, vai buscando o seu protagonismo, e ele não pode ser só dentro de campo, ele precisa ser em gestão, ele precisa ser em organização, para aí sim conseguir estar no patamar que todo mundo quer, que é o Vasco, aquele Vasco da Gama que a gente sabe forte, grande, disputando títulos, brigando sempre na parte de cima, e isso passa por esse processo todo de gestão que está sendo implementado. O Alexandre, eu estou completando 24 anos de carreira. E me lembro que no início da minha carreira, o Vasco era o clube a ser batido no futebol brasileiro. Campeão da Copa João Avelange, vinha de título da Libertadores, Campeonato Brasileiro, uma força muito grande, uma marca muito grande. E de um tempo para cá, o Vasco teve histórias muito tristes, passou por páginas muito difíceis da sua trajetória. O Vasco já conseguiu uma análise interna para entender aonde errou e o que precisa ser reconstruído e reconectado para não sofrer mais do que já sofreu? Eu até passo essa pergunta sua, eu alastro ela para o futebol brasileiro, né? A gente viu clubes como o próprio Vasco e outros tantos aí, gigantes, né, que saíram de um protagonismo muito forte para momentos difíceis, como você colocou, também muito fortes, né, e difíceis, né? E aí a gente começa a entender o que foi o processo de gestão, né? Processo de talvez priorizar o imediatismo temporal de um tempo para conquistar algumas coisas, títulos, enfim, protagonismo, enfim. Mas que isso gerou consequências por anos, em alguns casos décadas. Então o Vasco, assim como outros, entendeu esse momento da organização. E quem se organizou está na frente. Clubes mesmo sem a SAF, que se organizaram, estão na frente. Estão gerando receitas, estão gerando protagonismo, estão gerando categoria de base, enfim, a máquina funcionando muito bem. Quando a gente fala do futebol do Rio, seu desafio não é pequeno. Vamos lá? Você tem pela frente o Flamengo, que hoje é o time mais rico do Brasil e que é o arquirrival do Vasco. Você tem o Botafogo, que apesar do mal final, mostrou uma mudança de rota do que vinha acontecendo com o Botafogo, brigou pelo título, brigou na parte de cima, tá na Libertadores. O final foi ruim, mas o Vasco tem um adversário, que é o Botafogo, que fez um papel diferente ano passado do que vinha fazendo. E o Fluminense, que é o atual campeão da América. Então, já no mercado doméstico, o desafio do Vasco é muito grande, né? Você sabe que isso não é novidade da minha carreira, João. Se você pegar os clubes da minha carreira nos seus momentos, eu comecei no América, e o América vivendo talvez o pior momento da sua história, tendo um ano ali sem divisão nacional a ser disputando Taça Minas Gerais, segunda divisão de Campeonato Mineiro. Então o América, e naquele momento você tinha um Ipatinga muito forte, jogando primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Então o América, num estágio que a gente precisou... Eu me lembro que na época o América tinha uma receita mensal de 30 mil reais. Quando eu entrei no América, 30 mil reais. 7 meses salário atrasado, sem divisão nacional a ser disputada. E foi um trabalho árduo de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas delas estão até hoje lá no América. O América tem grandes pessoas que contribuem muito, profissionais e presidentes, enfim, né? Citar o presidente atual, Alencar, né? Alencar da Silveira, que quando eu comecei era vice-presidente do América e está lá até hoje, né? O Cruzeiro vivendo um momento diferente da sua história, não o Cruzeiro com essas dívidas e tudo, mas um momento diferente, uma saída ali de uma gestão ali de 20 anos de Zé Perrella, Vimar Perrella, para entrar o Dr. Gilvan, que era há 50 anos de Cruzeiro, mas não do futebol, né? Cruzeiro, depois de mais de 25 anos atrasando salário, você vai me lembrar, em janeiro de 2012, os jogadores soltaram uma carta, lembra? Reclamando. Lembro disso. Então, assim, tinha 25 anos que pagava em dia e aquele momento não. Tecnicamente, com uma dificuldade, quase tinha caído em 2011, Você assumiu o Cruzeiro logo depois de uma campanha que o Cruzeiro quase caiu. Quase caiu. Assumi em março de 2012. Cruzeiro não caiu em 2011, o famoso jogo lá que goleou lá o Sete Lagoas.
Ou seja, tecnicamente com uma dificuldade, financeiramente com uma dificuldade. As pessoas, e não é demérito nenhum, aprendendo ainda o futebol, né? Por não ter aquela convivência, enfim. Dr. Gilvan acabou, na história, é um dos mais vitoriosos, né? 2 títulos de Copa Brasil, 2 títulos de brasileiro, enfim. Mas naquele momento também começando ali a gerir o clube na questão do futebol. Era um momento difícil. O Atlético, que era o maior rival na época, vice-campeão brasileiro 2012, campeão da Libertadores 2013. Então era um momento difícil também. Depois eu fui no Palmeiras, João. Palmeiras, João. Quando eu cheguei em São Paulo, Palmeiras era o Parmeirinha, João. Não era o Palmeiras, o Verdão, era o Parmeirinha. Era Corinthians, campeão mundial 2012. Era São Paulo, que sempre foi um dos clubes... um tricampeonato brasileiro. Tricampeonato brasileiro, vice-campeão brasileiro 2014. Eu estava no Cruzeiro, fui campeão, São Paulo foi vice. Tinha um quarteto mágico na época, Kaká, Luiz Araújo... Kaká, Ganso, era Luiz Fabiano e tinha mais um que eu não lembro, não sei se Pato, enfim, não lembro quem era. Mas nós enfrentamos, eu lembro. Enfim, o Santos tinha sido campeão da Libertadores com o Neymar e tudo, então o Palmeiras era o Parmeirinha. Eu lembro que até depois de anos, a gente no trabalho e tal, até as piadas, né, que era bi-rebaixado, até isso mudou, né? Hoje fala que é 100 mundial, não sei o quê. Então, assim, era uma dificuldade enorme o Palmeiras. O Palmeiras era há 12 anos brigando para não cair, caiu em alguns momentos, sem credibilidade no mercado, jogadores sem querer ir para o Palmeiras, a nata, né? Os jogadores ali que a gente tinha que disputar, não hoje, como todo jogador quer estar no Palmeiras, quer estar, enfim. Então o Palmeiras também vinha sem dinheiro, o recurso vinha basicamente do ex-presidente Paulo Nobre, né? E depois de um tempo com a Crefisa, né? Enfim, era dívidas, era um Palmeiras extremamente complexo, sem estrutura física, não tinha hotel, não tinha refeitório, tinha que pegar eu lembro que 10 dias de Palmeiras, o Paulo me pediu, faz um diagnóstico em 30 dias, 10 dias eu fui na sala dele, o diagnóstico tá feio. Paulo, esquece tudo, esquece jogador, eu tenho aqui 10, 15 milhões para comprar jogador, esquece jogador, eu vou ser criativo, vou buscar oportunidades, vou buscar jogador livre, nós precisamos criar estrutura aqui no Palmeiras. Não dá mais para andar de ônibus. A gente tinha um day use, tinha que chegar no clube, o jogador tinha que tomar café em casa. Não dava para almoçar lá, treinava, tomava banho, que era o Palmeiras da época. O jogador ia tomar banho e botava, não ia descalço, tinha que botar chinelo, porque o negócio era muito, muito feio, o lugar. Tomava banho, entrava no ônibus, ficava 45 minutos para ir numa churrascaria almoçar, depois mais meia hora para ir descansar no hotel, 1h30, para depois pegar um ônibus, voltar 50 minutos para treinar à tarde. Isso era o Palmeiras. Eu falei, Paulo, esquece, não quero jogador. Jogador eu vou me virar, viu? Pega emprestado. E foi o que foi feito naquela época, né? E aí vamos criar, eu quero esse dinheiro seu ir para estrutura e categoria de base. Esse foi o plano em 2015. E deu certo, tá aí, né? Os resultados estão aí até hoje, né? Então, o Palmeiras. Depois, no Atlético Mineiro, de BH, você sabe, na verdade, o Atlético, eu lembro o Hever me falando isso, falou, Alexandre, nós conseguimos transformar muita coisa no Atlético. Cruzeiro era o Bambamã, ganhava Copa do Brasil 6, se não me engano, 4 brasileiro. Nós conseguimos fazer isso naquela mudança radical no meio de uma pandemia. Eu trabalhei no Atlético, eu não tive em momento nenhum a torcida do Atlético ao meu favor, porque eu peguei só a pandemia. Você não teve um jogo como nem diretor com a torcida no estádio? Não tive, só tive contra e era, desculpa a palavra, jogar contra. Então eu tive, nunca tive a favor a torcida do Atlético, mas foi um momento de muita transformação, de elenco, de processo, de pessoas, reestruturação até de direção. De direção, que foi a pré-SAF, né? Que são as pessoas que hoje estão lá na SAF, mas a pré-SAF, com pandemia, que era uma coisa nova mundialmente, né? Todo mundo assustado. E fiquei lá com o presidente Sérgio Sete Câmara, com Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães. E quando o Sérgio sai, eu saio junto, foi ele que me levou e foi um prazer, uma honra enorme ter passado ali e ter conhecido essas pessoas, que eu tenho um carinho, um respeito enorme, gosto deles e torço muito por eles, pelo sucesso de todos, ainda hoje. Então também era um momento difícil de resgate de clube e tudo, né? Até Paranaense aí já, talvez a mudança... É um clube muito organizado há muito tempo. Há muito tempo. É o clube
vamos chamar assim, de maior protagonismo do estado, né? O Curitiba é um clube grande, mas não está nesse protagonismo que o Atlético Paranaense demonstra há muitos anos. É um processo de gestão muito forte, que caiu como uma luva para mim, né? Busquei isso. Quando eu saio do Atlético, busquei um tempo para mim, né? Futebol suga muito, né? Futebol suga muito. Então busquei cursos fora, fui para os Estados Unidos estudar gestão, mas estudei em Boston, fiz curso de gestão, fiz curso da FIFA, UEFA, e adorei esse novo cenário, escrevi livro, dou aula, enfim, coisas que não pensava em fazer há um tempo atrás. Então, ou seja, um novo desenvolvimento pessoal mesmo. E aí veio o Atlético Paranaense, que é gestão pura, sólida, certa, correta, gasto o que pode, superávit há 10 anos, todo ano, não faz nada que não possa e pronto, acabou, organizado, tudo com processo, tudo com compliance há muitos anos. Então, ou seja, para mim foi um espetáculo. Você falou aí da sua passagem por muitos clubes e citou 2. Um que você passou e outro que você estava. Você passou pelo Cruzeiro e depois foi pelo Atlético Paranaense. E teve um arranca-rabo, como diria no interior de Minas, entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, pelo Vitor Roque, que para mim será o grande centroavante do futebol brasileiro na próxima década. Acho um fenômeno aquele rapaz. O Ronaldo ficou muito bravo com você de ter tirado o Vitor Roque do Cruzeiro? Eu acho que qualquer gestor, presidente, ficaria chateado. E é normal, não deveria, mas é normal as pessoas sempre transferir para outros. Nunca achar, erramos. Podia ter chamado o menino antes, podia ter renovado o contrato, podia ter aumentado, podia ter previsto isso antes. Vitor Roque, com 16 anos, já tinha estreado, com 17 já estava jogando titular, reserva, enfim, ele estreou na Libertadores com 17 anos, já metendo gol no Atlético Paranaense. Então é um fenômeno. Respeito, fizemos o processo que tinha que ser feito, deixar bem claro, já disse isso várias vezes, isso começou com o próprio Cruzeiro procurando o Atlético, não foi do Atlético, o próprio Cruzeiro ligou, falando que naquele momento queria fazer uma venda do jogador, falando números, 40 milhões, enfim. E quando a gente começou a entender tudo, e tinha uma multa lá de 24, eu falei, Ronaldo, eu não posso chegar para o meu presidente, aliás, eu já tinha falado com o presidente Petralha, ele falou, Alexandre, eu não posso pagar mais do que a multa. A multa é essa, a multa existe para isso. Então, vamos pagar a multa, mas depois passou, eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela instituição, e vamos separar a instituição disso, que não tem nada a ver, né? Mas tem um respeito muito grande pelas pessoas que estão no Cruzeiro, tem boa relação. Eu já emprestei jogadores, inclusive, para o Cruzeiro. Ultimamente, tenho falado, e o próprio Ronaldo também, já conversei com ele depois. O próprio Ronaldo saiu do Barcelona para a Inter de Milão pagando a multa. Então, isso é um processo natural profissional. Eu tenho certeza que o presidente do Barcelona, na época, deve ter ficado muito chateado. Mas depois acalma e entende que é do jogo. O que está lá, que está escrito, é o que tem que ser feito. O Alexandre, você falou um pouco da sua passagem pelo Palmeiras. Onde foi que desconectou o Alexandre Matos, que chegou como garoto propaganda de um programa de sócio, era tratado como uma estrela do Palmeiras e que acabou não continuando no clube? Onde é que desconectou? O que deu errado ali? Alguém tinha que comprar as brigas que precisavam ser feitas para o Palmeiras ser o Palmeiras de hoje. Alguém tinha que cuidar da base e lá entender o que se passava, porque o Palmeiras nunca teve um protagonista de categoria de base. O que acontecia? Era o amigo do amigo, era o preparador físico que era indicado por não sei quem, o outro apadrinhado do outro, o suplemento alimentar que era um conselheiro que vendia e tudo. E não tem problema nenhum isso, desde que seja bom, desde que interessa ao Palmeiras. O profissional, se tiver lá, se tem um carinho, um respeito de alguém que seja importante na história do clube, ótimo, desde que ele seja bom. Se não for bom, não dá para ficar, tem que priorizar o clube. Então, o que eu trabalhei, que fez com que chegasse naquele momento de, em 5 anos, chegar 2 meses de muita pressão sendo vice-campeão brasileiro, que o meu pior ano, Palmeiras, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, eu saí do Palmeiras como uma figura extremamente ladrão, não sei o quê, sendo terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? Com tudo que vinha sendo planejado sendo feito. A ideia era, primeiro, arrumar a casa, buscar o resgate. Foi feito. Segundo, protagonismo nacional. Em 4 anos de Campeonato Brasileiro. Campeão, vice-campeão, terceiro. Copa do Brasil, campeão. Semifinalista, quarta de final. Ou seja,
Conseguimos. Qual o próximo passo? Protagonismo continental. Deveria, como veio, ao natural. As Libertadores, Recopa, disputar Mundial. Esse era o plano. E até hoje tá lá, muita coisa. Profissionais, jogadores, ideias, processos. Acabei de falar aqui antes. Paulo queria contratar jogador, eu falei, se quer jogador, não quer jogador, vou pegar de graça. Só o Dudu que nós compramos, o resto era empréstimo. Queremos estrutura, precisa fazer estrutura aqui, Paulo. Aí não dá para o Palmeiras ficar assim. Tem que fazer base. Então, quando se compra as brigas internas de um clube extremamente político, com a política acalorada, hoje menos, mas na época muito, e alguém dá a cara para se fazer isso, alguém vai lá e fala, desculpa, você foi indicado pela pessoa tal, mas eu preciso da pessoa boa aqui, independente de quem indique. E alguém segurar isso, peitar, obviamente, com o respaldo do Paulo Nobre e depois do Maurício Gagliotti, quantas vezes, João? Hoje, talvez a grande figura do Palmeiras seja o João Paulo Sampaio, coordenador de base. Comigo lá foi 3 vezes pedir demissão dele. Mas por quê? Não, ele demitiu porque o estatutário que tá lá brigou com ele, porque ele proibiu o cara de entrar no vestiário. Só falava o seguinte, pode ir, pode mandar embora, eu vou junto. Porque o cara é o melhor que tem. Nós moldamos ele, fizemos a figura dele para fazer o trabalho dele. E eu tenho certeza que o resultado todo mundo aplaude hoje. Então, várias dessas coisinhas assim, que alguém tinha que comprar essa briga. E essa briga veio. Você usou um termo muito forte, uma palavra muito forte. Você falou assim, olha, fui chamado de ladrão no Palmeiras. Sim. E é um termo muito forte. Sim. E o futebol é um ambiente que gira milhões e é um ambiente também muito controverso em histórias de dirigentes. Já vimos de tudo acontecer no futebol. 3 perguntas em uma. Até que ponto isso te machucou? Até que ponto você se sente injustiçado com isso? E até que ponto isso que você passou no Palmeiras, principalmente esses ataques, a sua honra, a sua biografia, até que ponto isso prejudicou sua carreira? Eu acho que primeiro ponto foi um atestado de idoneidade, né? Porque falaram tanto e foi até engraçado em alguns momentos, porque o ladrão era da contratação que deu errado, né? O Lucas Lima, ele é ladrão. Mas e o Dudu? Mas e o Everton? Mas e o Zé Rafael? Mas e o Veiga? Aí não é ladrão. Entende? O ladrão o Carlos Eduardo, ele é ladrão. Sabe? E isso eu escutei das próprias pessoas que muitos depois se desculparam. Né? Das pessoas assim, não, Matos, isso aí é comum chamar dirigente de ladrão. Né? O dirigente ou ele é homossexual ou ele é ladrão no futebol. É o que dizem. Né? Que hoje isso não tem muita relação, mas há muito tempo atrás é um meio muito machista o futebol, né? Então hoje menos, mas falava muito disso. Então é o ladrão, é o esquemeiro, é não sei o quê. João, o que machucou, na verdade, porque eu não fui demitido por incompetência, eu não fui demitido por estar fazendo um projeto que não deu certo. O que foi me dito é que os grupos políticos se uniram, os taus dos políticos que precisavam ter um bode expiatório, que o cara que foi lá e peitou, que se achou maior que o clube, não sei o quê, aquela coisa toda que se falava, e que não ia se fechar, não ia se ter o apoio para fechar balanço se eu não fosse demitido. Uma coisa uma coisa é um profissional ser demitido porque é incompetente ou porque errou num projeto e tal, foi demitido porque senão... Ou porque provaram de fato uma desonestidade. Ou que provaram, que tentaram de todo que é jeito, né? E pegaram minha vida pessoal de imposto de renda, de tudo e tudo nos jornais. O meu contrato, eu lembro quando um dos presidentes de torcida organizada veio conversar comigo, ele falou assim, olha, o seguinte, nós estamos muito chateados porque nós não ganhamos a Libertadores 2019. Falei, calma, cara, nós vamos ganhar. Como vocês vão acreditar que ganha brasileiro, nós ganhamos. Mas alguém tem que pagar, é você que tem que pagar. É o seguinte, eu tenho seu contrato aqui e você tem multa. Eu queria que você abrisse mão da multa. Chega no nível do cara vir conversar comigo com o meu contrato na mão, sabe? Assim, uma coisa... Então, investigaram, olharam, falaram e tudo. E eu sempre deixei muita vontade. Faz o que quiser. Pode discutir da minha competência, mas não da minha idoneidade. Até por isso que eu tenho 20 anos de mercado. Até por isso que não tenho absolutamente rabo preso com nenhum. Tenho relação no mercado inteiro com as pessoas, com os clubes, com agentes, com familiares, com pessoas, com imprensa, né? E minha vida tá aí. O machucado foi de ter feito o que era para ser feito
no tom que tinha que ser feito, quando precisou ser agressivo, eu era agressivo, quando precisou não ser, não era. Ter pensado em organizar um clube de uma maneira, de um case excepcional, como é até hoje, né? E as ideias estão lá, o DNA está lá, das pessoas que estão lá há muito tempo, e passar aquilo tudo sem uma justificativa plausível, mas que para o crescimento profissional, para o crescimento pessoal, foi maravilhoso. Nas pancadas que você aprende, não é nas vitórias, né? Então, também sei dos meus erros, né? De achar que era maior que tudo, de arrogância, de não prestar atenção nos detalhes. Eu presto muita atenção nos detalhes. Em algum momento, depois de ganhar títulos, virar o mitos, né? Começa a não prestar atenção nos detalhes, aí começa a aparecer os erros, aí começa a absorver coisas e responsabilidade que nem era minha, mas que eu absorvi. Não, deixa que eu segure isso aqui. Por quê? Porque eu sou mitos, né? Porque eu sou campeão de tudo, porque eu tô aqui, ninguém vai me tirar. Você deixou o sucesso subir a cabeça? E isso foi um dos aprendizados, né? Que no fim, a gente não sabe tudo, no fim, a gente tem que estar atento aos detalhes sempre, no fim, quanto mais você ganha, mais títulos, mais vitórias, mais crescimento, mais responsabilidade, mais a pancada vai vir e mais você tem que ter mais humildade ainda, né? E mais atenção ainda nas suas tomadas de decisão, seja ela qual for. E isso tudo me moldou um profissional muito melhor hoje, uma pessoa também muito melhor hoje. Não é uma pessoa que não tem defeitos, não é um profissional que não é isso, mas um profissional muito mais maduro que com certeza hoje é um diretor do Vasco que já passou por tantas coisas que com certeza vai errar menos do que errou no passado. Não significa que não vai errar nunca mais, que nós vamos errar sempre, mas vai errar menos do que errou no passado. E assim eu vou buscando a minha busca contínua por excelência, que é isso que eu faço. Muito bem, daqui a pouquinho eu continuo o papo com o Alexandre Matos. Está na hora do Giro SA, as notícias do futebol, do esporte, dos negócios no Brasil e no mundo, no oferecimento da Gerdau. O futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? O Flamengo fechou um contrato para placas de publicidade por 330 milhões de reais. O acordo com a Abrax foi firmado nessa semana e será válido por 5 anos e inclui a gestão e exploração de placas de publicidade nos jogos do rubro-negro como mandante do Campeonato Brasileiro. Bom, já que a gente está falando de publicidade, o menino Endrick do Palmeiras apareceu em rede nacional pela primeira vez. O jovem é embaixador da Neosaldina, que é aquele medicamento para dor de cabeça, e estrelou um comercial da empresa. O Endrick tem um contrato de 5 anos com a marca. Para fechar, o Grupo City adquiriu mais um clube de futebol, o Istambul Başakşehir da Turquia. Pelo acordo, o grupo fornecerá curadoria para o time por uma série de questões administrativas. Lembrando que esse é o 13º clube adquirido pelo Grupo City. Entre os mais conhecidos estão o Manchester City, o New York City, o Girona da Espanha e aqui no Brasil tem o Bahia. É isso, João. Eu volto com você com muito mais no CNN Esportes SA. Até a próxima. Daqui a pouquinho eu volto com o Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco. Eu quero saber dele qual a diferença de gerir um clube associativo, como tantos que ele passou, e agora numa SAF, como é o caso do Vasco da Gama. Um minuto só. Giro SA. Apoio. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos. Tenho recebido aqui muita gente no programa e o assunto do momento é essa virada de chave de um futebol que sai dos clubes tradicionais para as SAFs. Você tem muita experiência em clubes associativos e agora está dirigindo uma das SAFs do futebol brasileiro. O que é que mudou? Qual que é a grande diferença? É uma empresa, João. E essa mudança, ela interfere na cultura do futebol brasileiro, na cultura de todos nós. Passa pela imprensa, entender, torcedores, o associativo, que é sócio da SAF, das pessoas, conselheiros, presidentes, enfim. Eu tenho comigo, nesses quase 2 meses, 40 dias de Vasco, claramente o que tem de diferente. 2 pontos cruciais da diferença: tempo e risco. Quando eu falo tempo, um presidente eleito, que foi eleito, ele tem 3 anos. O que o presidente eleito quer?
Na teoria, ele não tem recurso financeiro nisso aí. Ele não ganha, né, nenhuma bonificação. Ele não ganha dinheiro nem perde dinheiro. Isso. Pelo menos na teoria, né? Ele ganha uma responsabilidade de milhões. É um amor dele. O cara, para ser presidente da coisa, tem que ser um apaixonado, né? E ele precisa dar o retorno que tanto disse que ia dar na sua campanha política de títulos, vitórias, que é o que move os torcedores, que é o que move os clubes. Vamos chamar associações, né? O que eles movem? Título, não é? É uma associação sem fim lucrativo. Ela não quer ganhar dinheiro, ela quer ganhar título, vitórias, etc. Então tem um prazo determinado nisso aí. Tem um tempo determinado, de 3 anos, pode se reeleger 6 anos, mas tem um prazo determinado nisso aí. Então nós profissionais, quando entramos quando somos contratados por um clube que tem um presidente eleito, o Paulo Nobre comigo, muito claro, naquele momento era 2 anos no Palmeiras. Alexandre, em 2 anos, o que é o meu sonho? É organizar o clube, vamos organizar. Conseguir deixar o clube um pouco mais estável financeiramente, conseguimos. E esportivamente, Alexandre, ele olhou pra mim e falou assim, será que dá pra ganhar um brasileiro? Porque eu vim de 2 títulos brasileiros no Cruzeiro. Falei, Paulo, nós vamos ter que radicalizar. Não dá pra garantir nada, mas eu vou te falar, eu vou fazer todo o meu coração, minha energia, o meu trabalho pra ganhar o brasileiro. E ganhamos 2016 com ele. Então, primeiro, tempo. E, no caso da SAF, é o contrário. É dono. Ele faz o planejamento por 5, por 10 anos. É dono. Ele não tem o imediatismo de se resolver em 3 anos. Mas tem uma cobrança no futebol. Por isso que eu disse da cultura. Por isso que eu disse que nós todos vamos ter que entender. Para você cobrar, você precisa entender o que é o projeto. O tempo do Vasco lutar para não cair passou? Eu acho que todo projeto sólido, a possibilidade de acontecer isso, porque a gente trabalha no futebol. O futebol é um jogo. E às vezes a gente fala isso, a pessoa, claro que é um jogo, mas a pessoa esquece que é um jogo. E o jogo, vários fatores acontecem. Não é o Vasco que a gente busca. E não será o Vasco que a gente quer e que vai acontecer. Ano passado só não caiu por causa do Cabo da Ciolo orando, viu? Eu acho que o ano passado era um início da gestão, é um início de muita transformação, até para o investidor compreender o que é o futebol brasileiro. Porque o grupo A777, que tem 7 clubes, a sua maioria na Europa, tem uma cultura diferente. Quando chega e publicamente foi dito que era só jogador até 27, 28 anos, que tinha que fazer uma reformulação que foi feita de mais de 20 contratações, isso tudo tem um risco, João. Mas quando acalmou e precisou, isso eu preciso reajustar dentro do meu plano. Foi buscar jogadores mais experientes, como Medel, como Verratti, como Payet, né? E um técnico buscou experiente. Um técnico mais experiente, porque a pressão é um absurdo. Acalmou e o Vasco saiu. Como é que está sendo esse início de processo com o Pedrinho? A gente sabe que hoje o presidente das associações ele tem menos poder do que no passado. Mas a figura do Pedrinho por si só representa muito no Vasco, muito no futebol. Foi um craque, como comentarista foi um cara destacado. Muito se espera do Pedrinho, até porque há uma grande expectativa desse momento de ex-jogadores colaborarem em alto nível no futebol. Como é que está sendo esse início de processo com ele? Eu já conheci o Pedrinho, admiro ele, como você disse, não só como atleta e agora recentemente como comentarista, aliás, em alto nível, os comentários sempre pontuais, sempre esclarecedores, uma visão muito forte. Conversei com ele algumas vezes sobre o Vasco, ele me deu alguns conselhos, me deu algumas ideias. É claro que tem essa situação do comando, que é da 777 em relação ao futebol, né? O Pedrinho respeita e ele já deixou claro que vai fazer o papel dele, que é de cobrar, de quando achar, se colocar ali no board deles, que nem cabe a mim, eu não participo desse board aí, que são 7 cadeiras lá para algumas definições estratégicas ali do clube. Enfim, uma relação que é mais da associação com a 77, no qual você mesmo diz que eu não participo, mas obviamente que todo mundo que puder acrescentar, ajudar, e principalmente vindo de um cara que é ídolo, e que tem uma inteligência acima da média, é sempre muito bem-vindo. Alexandre, para fechar, tivemos agora a chegada de um profissional, de um executivo de mercado ao comando do futebol da CBF, o Rodrigo Caetano, ex-diretor do Atlético, do próprio Vasco, do Grêmio, do Flamengo, rodou bastante no futebol do Brasil. É um perfil diferente, é a chegada do profissional do seu mercado. Queria que você dissesse o que isso significa
Qual que é a sua expectativa para esse momento da seleção? E até falasse do fato do seu nome também ter sido cogitado em algum momento ali, junto com o nome do Caetano. Para nós, executivos formados dentro do clube, é uma felicidade enorme. Já disse ao Rodrigo, ele tem uma responsabilidade que eu tenho certeza absoluta que ele tem capacidade, né? Por isso que está lá, é um dos principais, se não for o principal. Uma referência para mim, conheci o Rodrigo quando eu estava ainda no América, ele já no Grêmio, saindo um ano depois para o Vasco, já no outro estágio de patamar de carreira. Por vários momentos tive a humildade de ligar para ele, perguntar para ele o que ele achava. Olha, tenho a possibilidade de ir para tal clube e tal. Um amigo que tem uma admiração enorme, acho válido, merecido. Acho que tudo que ele produziu na sua carreira merecia esse auge, que a seleção é um auge, mas ela é um auge para quem se prepara para isso, né? O Rodrigo é extremamente capacitado, acho que ele vai fazer um grande trabalho e com certeza vai marcar a presença de um executivo de futebol, que eu acho que é o caminho correto. Chegou a hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas diretas no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Alexandre, qual a contratação mais difícil que você fez até hoje? Rapidamente, nos clubes, para ser justo, um em cada clube aqui, Euler no América, naquele momento, levar o Euler, filho do vento, foi duro. No Cruzeiro, o Dedé, foi muito duro, né? Foram 13 dias, bem, a história toda está até no meu livro, quem quiser. No Palmeiras, sem dúvida, o Dudu. No Atlético Paranaense, o Vitor Roque, né? E no Vasco, cheguei agora, mas já tem o João Vitor, zagueiro, foi muito duro. O Adson, trazer ele da França, enfim, por aí. E qual foi a venda mais difícil? A venda mais difícil? Moisés para a China. Porque eles tinham um foco muito forte no Dudu. No Bruno Henrique. Não tinham conhecimento de quem era o jogador. Eu não queria vender o Bruno Henrique, mas eu queria transformar o Moisés, que já estava ali com... Né, já um desgastezinho de ter perdido um pênalti decisivo e já numa certa idade, chegava um momento ali de novos ares e eu queria produzir dinheiro e acabou que foi comprado por 800 mil euros, vendido por 6,5 milhões de euros. Foi um espetáculo. Qual que é o maior arrependimento que você tem no futebol? Arrependimento, João, sinceramente não é clichê, não é nada, mas eu não tenho arrependimento. Acho que arrependimento é quando a gente não faz aquilo que acha que tem que ser feito. Num determinado momento do programa, você falou que você deixou o sucesso subir a cabeça. Talvez, mas foi um erro, não é arrependimento, né? Um erro, né, que a gente aprendeu, né, que foi de parar de pensar nos detalhes muito por achar que sabia tudo. E ali foi um erro, não um arrependimento. E isso gerou algumas tomadas de decisões que foram de arrependimento, óbvio, mas acho que o erro levou a isso. Conta aqui, não tem ninguém ouvindo. O que aconteceu com você e o Valdívia no Palmeiras? Valdívia, nada. Vocês brigaram? Não, até pelo contrário. O último momento do Valdívia no Palmeiras foi receber uma camisa que eu pedi para fazer com o nome do filho dele e entreguei para ele. Acho que o Valdívia, ele estava num momento difícil do Palmeiras, um momento onde não tinha-se uma organização muito forte, uma gestão. Quando a gente chega, a gente coloca a ordem e ele tem que participar dessa ordem. Então, com 10, 15 dias, ele foi multado por um problema ou outro lá, que talvez não estava acostumado, e daí começou a... Né? E no processo de renovação, deixar claro, eu era a favor da permanência do Valdívia. Disse isso ao Paulo Nobre, o presidente. O Paulo me passou a proposta que poderia ser feito, e aí tem a hierarquia. Eu fiz, não deu certo, o Valdívia recebeu uma proposta enorme de Abu Dhabi, foi para Abu Dhabi e foi isso. E a partir daí, se ele tem alguma coisa diferente, ele é que tem que dizer. Para fechar, o hino do Vasco diz que sua imensa torcida é bem feliz. Não tem sido tanto. Voltará a ser? Voltará. Não tenho a menor dúvida disso. Tenho convicção e vamos tentar fazer isso no menor tempo possível. Por falar no Vasco, deixa eu mostrar aqui a belíssima camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, que olha só, tem uma contratação especial, viu? Número 10. Eu vou te dizer que talvez em outros tempos eu disputasse posição, mas agora não. Agora não, agora eu me recolho a minha insignificância no time que o Vasco tá montando, viu? Obrigado, João. Temos 2 livros aqui também. Quer falar um pouquinho deles? Esse livro, primeiro, um orgulho que eu tenho, sabe? Nunca fui um acadêmico, nem de colégio, escrever muita redação e
E virou um hobby que virou uma coisa séria, né? Esse primeiro é tudo... Tudo começa com um sonho, é um livro muito da minha carreira. Vou mostrar nessa aqui, ó. Nessa aqui, né? Muita gente... Na 3, câmera 3. Muita gente perguntando em algum momento, olha, como que eu começo? Como é que você começou e tal? Eu comecei a rabiscar alguma coisa e saiu esse livro, tem bastidores, tem algumas histórias do futebol, de títulos... E também alguns e esse outro aqui carreira. É muito mais que um jogo. Esse é a gestão dos clubes, que é inclusive é gestão pura. A principal pauta aqui do CNN Esportes S.A. Esse é gestão pura. É sobre a gestão do futebol. É um livro que eu lancei ano passado, tá muito bem quisto, as pessoas elogiando bastante. É gestão pura, é mais técnico, mas não serve só para gestão do futebol, inclui o futebol na vida em geral, as pessoas estão lendo, estão gostando. E com base nisso, nessa gestão que está mudando no futebol, sempre pergunto aqui, o futebol brasileiro vai dar certo? João, eu acho que o futebol que é pentacampeão mundial é um futebol que já deu certo, né? Agora, tem momentos... Mas talvez seja esse o tempo verbal. Ele já deu certo. Mas tem momentos... precisa fazer com que ele volte a dar certo. Mas aí passa por profissionalismo, passa por gestão. É o que os países mundialmente pensando fizeram, né? Então eles tinham que combater o futebol brasileiro, que foi tricampeão na sua qualidade de jogadores. Eles fizeram o quê? Tática. Carrossel holandês... seleção italiana e tudo. Aí veio o brasileiro com Parreira, Filipão, campeão do mundo, tática. Parreira de 94, Filipão, 3 zagueiros, 2002. O que eles fizeram? Gestão pura. E é o que nós estamos buscando agora, com escolas, com desenvolvimento de pessoas, com profissionais mais capacitados. Não tem dúvida que o Brasil, quanto mais organizado, mais vai dar resultado. Muito obrigado ao Alexandre Matos. Mostrar de novo aqui a belíssima camisa Cruz Maltina do Vasco da Gama, uma das grandes glórias do futebol brasileiro. Boa sorte para você, boa sorte para o Vasco. O futebol brasileiro precisa muito do Vasco forte, porque é uma tradição. A gente chega em Manaus, a gente chega no Rio Grande do Sul. Aqui na CNN, quando você chegou para a entrevista, tinha uma fila de vascaínos, né? E a sede da CNN não é no Rio, é em São Paulo. Então, é uma marca muito forte, é uma camisa muito pesada e a gente deseja aí muito sucesso para o Vasco. Muito obrigado. Obrigado e fica aqui a convicção que as coisas vão acontecer e vai ser o mais rápido possível e o Vasco vai estar novamente nessa tornada de protagonismo. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco, nosso entrevistado do CNN Esportes S.A. Obrigado pela sua audiência. Todo domingo, um convidado especial para falar do mundo do futebol e do mundo dos negócios. Até a próxima. CNN Esportes S.A.